Oi, gente, bom dia. A paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu me chamo Lília. Eu tenho esse canal aqui porque eu comecei falando da vinda de Jesus, né? É o fim do mundo, tá? Eu coloquei o fim do mundo aqui para chamar atenção, mas vou continuar postando como o retorno de Jesus, porque o fim do mundo nada mais é do que isso, não é? O fim deste mundo e o começo de um outro que ele refará. Gente, é o seguinte, muitas pessoas vão na internet e eu peço que vocês assistam o meu vídeo até o final e vocês continuem aqui assistindo o meu canal, se inscrevam nele, que vocês compartilhem. Eu não peço nada além de visualizações e compartilhamento, tá? Porque esse canal aqui é para a glória do Senhor e é apenas para falar sobre o retorno de Cristo e falar sobre a palavra do Senhor que está aqui na Bíblia Sagrada. Não é para ninguém fazer pix para a igreja, nada. Se você quiser, se você tiver o desejo, ajude o seu amigo e eu aconselho você a fazer isso. Se você tiver uma pessoa da sua família, um amigo, qualquer pessoa, compartilhe, ajude, tá bom? Que isso é bom, tá? E agradável aos olhos do Senhor. Então, gente, é o seguinte, muitas pessoas já foram para a internet falar, né? Tem teorias conspiratórias, essas coisas. Mas tudo é com base na Bíblia Sagrada, tá? Até os vídeos que tem na internet é tudo com base no que está escrito na palavra de Deus, tá bom? Porque é o que prevalece a palavra do Senhor, tá? Porque quem falou foi o próprio Deus, tá? Então é o seguinte, o ano passado teve um pastor lá na África do Sul chamado Joshua Makela, ele até sumiu depois, ele não apareceu mais. Por quê? Ele foi num canal chamado Cent Wins, você pode assistir esse canal que vai ter o vídeo dele lá, é CENTTTWINZ, tá? Chama Inocente e Millicent, as meninas que postam lá, mas é em inglês, tá? Ele falou que teve uma visão de Jesus, e é uma visão de Cristo, tá? E ele falou que retornaria em breve. Tá vendo? O Senhor tá querendo voltar. O Senhor tá querendo retornar. Ele falou: estou voltando em breve. E ele disse que seria do século 23 para o século 24. Na verdade, ele falou que seria do dia 23 para o dia 24 de setembro, que coincidiria com o Ano Novo Judaico. Só que o pastor Joshua, ele não soube explicar, porque Deus, ele fala em enigma, tipo assim, ele fala uma coisa para você, ele te dá uma revelação, mas ele fala, tipo assim, um segredo, você tem que entender o que ele disse, entendeu? É que assim, o Senhor ele ajuda o ser humano. Mas quando são essas coisas relacionadas a futuro, é verdade, assim, que você tem um sonho, uma coisa que revela a sua vida, ele fala secretamente. Às vezes ele te fala explicitamente. Eu já tive um sonho sobre o que iria acontecer e aconteceu. Quando Deus fala, toda vez acontece, tá? Aconteceu e ele falou explicitamente para mim, só que eu não fiz o que eu pretendia fazer, aconteceu, mas eu não obtive aquilo que eu iria obter porque eu não tive a atitude que deveria ter, entendeu? Então é isso. Então, assim, se você tiver sonho repetido, é o Espírito Santo que tá falando contigo, tá? Olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Teve uma mulher, ela é cristã, eu acho, eu não me lembro. Tinha as pessoas acham Deus, ele é o dono de tudo e ele ajuda você com tudo que for pro seu bem, entendeu? O menino, ele tinha 10 anos, ele pegou os números e escreveu no cartão da loteria da Mega Sena. E a mãe dele sonhou no dia anterior, parece que estava ganhando. E aí ela não marcou, ela não pagou o cartãozinho que ele jogou. Assim, era uma coisa dela, de ela pagar. Ela não pagou e todos os números que o menino escreveu foram sorteados. Deus mostrou para ela, entendeu? Eu nem me lembro se era uma mulher cristã, mas acho que era, entendeu? Isso também já aconteceu comigo lá atrás, em 2018. Foi isso que eu falei, que eu sonhei e não tive a atitude que eu deveria ter. Fiquei meio assim, querendo, sem querer. Mas acontece, não vai jogar, se viciar por causa disso. A gente tem que fazer as coisas tudo com moderação, tá? Então é assim. O pastor Joshua não conseguiu, tá? Interpretar. O Senhor, através do seu espírito, me revelou, sim, foi através do seu espírito. Ele habita aqui em mim, só que, tipo assim, ele, como o Espírito Santo, ele habita em mim, ele fala comigo, mas ele utilizou um método para eu, e também eu tive um sonho à noite, para eu olhar aqui na palavra de Deus, porque
na parte que está escrito, lá em Daniel 10, que foi o que me chamou a atenção, estava escrito 70 anos vezes 7, que foi o exílio de Jerusalém na Babilônia, eu acho, né? Aí, quando estava escrito 70 vezes 7, me chamou a atenção porque Jesus falou para perdoar 70 vezes 7. O Senhor falou para perdoar 70 vezes 7. Aí eu fui olhar e eu comecei a olhar, que eu falei, tem alguma coisa. Aí eu achei lá em Daniel 8. Não, eu só achei porque eu lembrei do. É verdade. Eu olhei lá em Daniel e depois eu lembrei do que Jesus falou. O Espírito Santo faz você lembrar das palavras que Jesus disse, tá? Que o Senhor disse. Aí eu lembrei que ele falou em Mateus do profeta Daniel. Eu lembrei na minha cabeça. É só o Espírito Santo que faz isso. Aí, gente, aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem é cristão, gente? Deus é trino. Sabe uma coisa que eu lembrei? Deus levou 3 pessoas para o céu. Ele arrebatou 3 pessoas. Tem 3 pessoas lá no céu com ele, ó. A primeira foi Enoque, que sumiu porque Deus o tomou para si. Não tem escrito que Enoque morreu. Tem escrito que Enoque desapareceu porque Deus o tomou para si. Né? Então eu acho que ele não morreu, não. Eu acho que ele foi pro céu. Elias subiu. E Moisés apareceu com Elias no Monte da Transfiguração e as pessoas falaram, tem escrito na Bíblia, que um profeta do passado tinha ressuscitado, tá? E esse profeta que morreu é Moisés, tá bom, gente? E eu já falei, Moisés, o Senhor falava que Moisés falava com ele face a face. E Jesus ressuscitou Moisés e ele viu Deus na face de Cristo. E estava lá no Monte da Transfiguração. Gente, é só você raciocinar, porque assim, Deus é Deus de vivo, não é Deus de morto. Jesus morreu e ressuscitou. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, principalmente quem é cristão, tá? Quando você olha para cima, que engraçado que Deus falou para Abraão, olhe para as estrelas do céu. Quando você olha para cima, para as estrelas, lá em algum lugar o Senhor está lá, em luz inacessível, e está aqui também conosco no Espírito. Mas é de lá de cima que ele vem, porque ele está vivo. Deus é Deus de vivo, tá bom? Ele está lá em cima, lá. Deus está lá em cima. Deus, Pai, o Filho e o Espírito está conosco. Eles estão lá em cima. Os 2 e o 3 está aqui, entendeu? Está lá em cima no céu. O céu vai abrir. Os céus passarão com um grande estrondo. Vai passar e ele vai aparecer. Vai tipo assim, vai ser uma coisa... Sabe aquelas ilustrações que o céu abre e tem aquele brilho, aquela coisa? Vai ser mais ou menos assim, eu creio. Entendeu? Mas ele tá lá em cima. Jesus é uma pessoa, ele é uma pessoa, ele tá vivo. Você pode se relacionar com ele porque ele tá no Espírito. Quando você crê nele, o Espírito Santo vem e passa a habitar em você, entendeu? E aí ele fala com você, se comunica. Deus é acessível por causa de Jesus Cristo, entendeu? É a graça de Deus. O Pai enviou o Filho, ele se manifestou. Eles são 3 em 1, entendeu? 3 em 1, Deus pode fazer qualquer coisa. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele pode fazer tudo. Tipo assim, ainda que não seja entendível para mim, no meu intelecto, ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Não há limitação para o Senhor. Entendeu? Aí é isso. Então ele tá lá em cima. Quando você morre, você volta pro pó. Ele explicou tudo na palavra dele. Tu és pó e ao pó tornarás. Aí ele fala que não há na sepultura, não há lembrança de ti, tem aqui, porque você esquece de tudo quando você morre. Aí o pai, o pai ressuscitou o filho, ele vai ressuscitar você. É a entendeu? Ele vai ressuscitar você e você vai ficar para sempre, é para vida eterna. Gente, é uma coisa tão bacana, né? Tipo assim, é vida para sempre, porque o Senhor é a vida, ele sempre existiu, ele é Deus, entendeu? É para sempre, entendeu? Aí você vai ressuscitar. Quando você morre, você morre. Tipo assim, você crê no Senhor, você morre com Cristo, você fica ali. Aí depois você vai ressuscitar, ressurgir, voltar, entendeu? Então é isso. E Jesus, ele morreu e ressuscitou, ele ficou 3 dias morto. O filho não se recordava de nada, ficou morto. É estranho, né? Mas tem escrito, ele derramou sua alma na morte. Tem escrito em Isaías, tá? Ele morreu. É isso. Ele é a mesma pessoa com o pai, mas é isso, entendeu?
É isso, ele morreu, entendeu? E depois ele ressuscitou, tá bom? Tipo assim, você é complexo, mas é simples ao mesmo tempo. Tipo assim, 3 em 1, enquanto o filho ele morreu, mas enquanto o pai tá lá. É isso, gente. Então é assim. Eu tô explicando acerca da vida e quando você morre e ressuscita para você poder entender que isso é importante. O Senhor veio para que tenhamos vida em abundância e conhecer o Pai e o Filho e o Espírito que habita em nós, que é a mesma pessoa, e o Espírito testifica de Cristo, tá bom? Faz a gente falar a palavra dele e conhecê-lo, tá bom? E é a vida eterna, é isso, tá bom? E é show de bola. Então, eu vou explicar para vocês. Aqui, eu tava explicando por quê. Porque as pessoas falam, ó, Jesus falou que ele não sabia só o Pai. A volta de Jesus foi revelada antes dele se manifestar como homem, e ele já estava no livro tanto de Daniel quanto de Ezequiel como um homem vestido de linho, a mesma aparência de Apocalipse. É só você ler que você vai ver. Um pastor me falou assim, eram umas profecias. Gente, Deus não falha. Deus jamais falharia. O próprio Deus fazer alguma coisa e falhar, ele próprio, jamais Deus falha. Deus nunca falha. E o que ele promete, ele cumpre. Entendeu? Ele falou que ia enviar alguém para nos salvar, para nos redimir, e ele fez isso. E Deus jamais falharia, nunca. Deus é invencível. OK? Deus é invencível, tá? Então aqui, a profecia de Daniel foi revelada antes de Deus se manifestar como homem, antes de Jesus encarnar, porque ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez homem, tá? Na pessoa de Jesus, que é a mesma pessoa do Pai, tá bom? Então é isso. Ele falou assim, o dia e a hora ninguém sabe, nem o filho, mas somente o Pai que está no céu. Ele não falou, eu não sei. Ele não falou, eu não sei. Ele falou, o dia e a hora ninguém sabe, nem o filho, mas somente o Pai que está no céu. Tem uma passagem que fala assim, em sendo filho, entendeu? Porque Jesus falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu e o Pai somos um, ok? Então, deixa eu falar com vocês. Tá em Mateus 24. Gente, Mateus 24 foi tudo que o Senhor estava falando acerca do futuro. Amor, fica aí que eu tô gravando, tá? Tá. Aqui, tá? Vou falar para vocês aqui em Mateus 24, 15. Mateus 24. Jesus estava falando sobre tudo que vai acontecer no futuro, tá bom? Gente, Deus tem muita misericórdia. Ele tá vendo que a humanidade tá caminhando para um colapso. Porque a maldade, ela tá ficando muito feia. Eu tenho 40 anos, tá? Quando eu tinha 20, que eu ainda tava na escola, eu tinha 20? Não, eu tinha 18 quando eu tava na escola. Quando eu tinha 18, que eu tava terminando o ensino médio, as coisas estavam bem mais amenas que agora. E eu lembro quando eu tinha meus 10, 12 anos que eu tava na escola, 13 anos, as coisas estavam bem mais tranquilas do que agora, em relação a tudo. Tipo assim, essa coisa de economia global e globalismo, isso daí tá sendo uma coisa bem... Tá ficando uma coisa bem catastrófica, principalmente esse negócio de economia, disso e aquilo, entendeu? Então, deixa eu falar para vocês aqui. O Senhor tava falando do final dos tempos, e o Senhor falou assim, aqui no versículo 4 de Mateus 24, tá escrito assim, cuidado que ninguém os engane. Gente, isso aqui é muito importante, porque, tipo assim, o Senhor, as coisas que vão acontecer no mundo, é por causa do Senhor, é por causa do que ele disse, entendeu? É por causa do que ele falou, é por causa do que ele disse. E isso aqui é principalmente para nós que somos cristãos, isso aqui é primordial, entendeu? Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, tá? Vai falar que é ele, a pessoa vai falar que é ele. Isso aqui é o falso profeta. Não, vem aqui dar um abraço aqui. Te amo, amor. Então. Acordei 6 e pouco, ou 7. Senta aqui um pouquinho, eu já vou terminar aqui daqui a pouco. Então. Mãe, oi. Eu tava sonhando com meus amigos. É?
Que tinha uma mulher falando. É? Legal. Então, gente, é porque meu filho ele é menor, ele pode aparecer. Uma mulher falando indizível. É? Que bom. Eu com medo. Aí. Então, gente, aí. Com os meus amigos. Tá bom. Só um minutinho, deixa eu só terminar de gravar. A mulher tava Aí ouvirão falar de guerra. Gente, é por causa dele. Tipo assim, porque teve o início e terá um fim. Até porque a humanidade ela transgrediu, aí Jesus redimiu e aí a maldade ela não vai durar para sempre. Ela não permanece para sempre. O Senhor falou, o cetro da maldade não prevalecerá na Assembleia dos Justos. Tipo assim, não vai permanecer, o mal não vai permanecer, entendeu? Então o Senhor vai acabar com o mal, entendeu? Então não é para sempre. Aí ele fala assim, ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Gente, olha que tristeza. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Um contra o outro. Olha só, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Nação contra nação e reino contra reino, e fomes e peste. Início das dores. Olha só. Então eles os entregarão para seres perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso aqui é para cristão, tá? Para quem crê no Senhor. Não tô conseguindo ver aqui. Peraí, só que tem uma coisa, o Senhor promete a vida eterna com ele, tá? Só diminui só mais um pouquinho. E tipo assim, a pessoa dele, entendeu? A pessoa dele é uma pessoa maravilhosa. Porque o Senhor é misericordioso, ele é amoroso, entendeu? É por causa dele, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Então, se você vai sofrer, provavelmente sim, tá? Quando começar a perseguição, porque hoje em dia a gente vai lá, tem uns cultos, a gente adora a Deus sem nenhuma, tipo assim, sem nenhuma perseguição hoje em dia. Mas você será perseguido lá na frente por esse fim específico, entendeu? Só porque você é cristão e fala de Jesus, tá bom? Então é o seguinte. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Tipo assim, a pessoa vai ficar escandalizada com alguma coisa. Eu tô aqui pregando que Jesus vai voltar do século 23 pro século 24. Você pode ficar escandalizado e achar que é mentira, mas não é. É verdade, porque tá escrito. Ó, aqui ó, sim, aí o Senhor fala ó, versículo 21, o Senhor fala assim, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve do princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. A gente vai ter um sofrimento. Ó, eu passei um sofrimento aqui por conta de uma coisa que me aconteceu. Foi terrível, terrível. Gente, eu acho que lá na frente será pior. E eu vou te dizer uma coisa. Se acontecer alguma coisa com você, algum ressentimento, alguma dor, e você souber que foi por causa do Senhor, passe tudo calado. Confie no Senhor e passe tudo calado. Mas não blasfeme contra o Senhor. É o conselho que eu te dou. Não fale nada contra o Senhor, porque você tem que confiar nele. Você tem que ter fé nele. Não seja fraco. Então é isso. Aí tem aqui, ó. Ícaro, eu vou te pedir para você baixar um pouquinho aí. Então vai lá no quarto, por favor. Vai lá no quarto um pouquinho. O pai aqui? Vai lá no quarto um pouquinho. Ó. Gente, tá aqui em Daniel 8, versículo 13 e 14, ó. O Daniel teve a visão do carneiro e do bode. Ô, Ícaro, tá demais aí. Fica um pouquinho mais pra lá, porque eu tenho que pregar e eu tenho que falar. Uma coisa. Você quer isso? Não, Ícaro, peraí, eu já te falei pra não ver.
Ó. Não, espera aí, gente, só um Peraí. pouquinho. Esse daqui, ó. Ícaro, tô vendo. Eu já te falei pra não ver. Tô vendo. Tira aí, tira, olha o outro. Senão eu vou pegar. Olha outra coisa. Põe o Bob Esponja aí pra você ver. Deixa eu arrumar pra você. Deixa eu arrumar. Um minuto, eu tenho que ficar toda hora pegando no pé dele pra ele ver as coisas certinhas. Toda hora eu pego no pé dele. Então, gente, me desculpa a interrupção, mas às vezes vai acontecer aqui. Pra eu não perder a gravação. Aí, gente, olha aqui. Daniel 8, versículo 14, tá? 13 e 14. Aí o Daniel recebeu a visão do carneiro e do bode e o Senhor deu a interpretação da visão. Logo abaixo do versículo 14, ele deu a interpretação, tá? Tá aqui, ó. Então ouvi 2 anjos conversando e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder dos chifres e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário será reconsagrado. Ícaro. 2.300. 2.300 significa 2.300 anos. Gente, quando eu vi isso aqui, foi bem óbvio pra mim. Não é tipo assim, vanglória, tá? Foi bem óbvio. Por quê? Porque a gente tá em 2026. Se tá escrito 2.300, é lá na frente. O calendário que a gente usa é antes e depois de Jesus Cristo. Entendeu? Para, Ícaro. Antes e depois de Jesus Cristo. Antes e depois. Tá escrito em Efésios que Deus fez todas as coisas convergirem em Cristo. Tá? Então, o calendário utilizado globalmente é a partir do nascimento dele. Então, a escatologia é este o calendário, porque é sobre ele, entendeu? Como é que você vai ficar ainda querendo saber do calendário se nós utilizamos o calendário que é antes e depois do Senhor? E as coisas são dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Gente, é um raciocínio lógico também, entendeu? Foi Jesus que me ensinou, foi o Espírito Santo que me ensinou. Mas é óbvio que é esse o calendário, até porque tá escrito 2026, o calendário é a partir dele, gente, é 2.300 para 2.400, entendeu? Não há segredo na escatologia. Gente, por favor, a gente tem que manter a humildade, porque eu sei que todos nós temos o orgulho, mas a gente tem que reconhecer, porque o Senhor, sendo Deus, se fez homem e humilhou a si mesmo, entendeu? Eu sei que o modelo dele é dificílimo de ser seguido, porque, tipo assim, a pessoa dele é única, entendeu? Mas, tipo assim, não é porque você estudou 30 anos e é pastor há 30 anos que eu não consiga pregar aqui, porque é o próprio Deus que me ajuda e me ensina, entendeu? E o Senhor revelou para mim, mas o Senhor também já revelou para outras pessoas. Certeza. Entendeu? Aí o pastor Joshua foi lá e o dele viralizou. E eu tô aqui pregando ainda, devagarzinho, mas tô. Entendeu? E o Senhor não faria isso sem avisar, porque ele tem misericórdia. Já pensou as pessoas sendo perseguidas lá na frente, sem nenhuma data, sem nenhuma, tipo assim, sem nenhuma expectativa de retorno dele? O Senhor tem misericórdia, né? O Senhor é bondoso, entendeu? Então é isso. Então é isso, tá, gente? Aí deixa eu falar com vocês. Tem essa parte aqui que é em Daniel, que foi escrita antes de Jesus encarnar, gente. Antes de Jesus encarnar. De todas as coisas convergirem em Cristo. Deixa eu falar para vocês. Eu vi um pastor pregando na internet, eu sempre pego assim as informações. Eu vi um pastor pregando na internet falando que o lugar onde o templo de Jerusalém foi demolido, foi construído uma mesquita, tá bom? Que é de muçulmano. Eu tenho uma explicação para o muçulmano e para o judeu também. Inclusive o livro lá fala o Corão Sagrado. Eu tenho uma explicação para isso. Então é o seguinte, foi construída uma mesquita e eles vivem em guerra, tá? Aquela mesquita era o templo, né, de Salomão. E aí diz que já tem os utensílios lá para o templo ser reconstruído. Mas tem essa basílica lá, mesquita em cima, tá bom? E aí o que acontece?
O templo era onde os sacrifícios eram feitos antigamente, lá que eles sacrificavam bodes e carneiros, o pessoal que é judeu. O Senhor previu em Daniel, Mateus 24, que o templo seria destruído. Olha aqui, ó. Aqui, ó. O Senhor previu que o templo seria, ó. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo, tá? As construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E aí o templo foi assim, derrubarei o templo e reconstruirei em 3 dias, que o templo do Espírito Santo somos nós agora, que antes a presença de Deus ficava lá no templo e agora está em nós. Ele me fez lembrar aqui. Então é o seguinte, o templo somos nós, ele habita em nós agora, somos reunidos com ele por conta de Jesus, entendeu? Reconciliados com ele por causa de Jesus. Tipo assim, o próprio Deus em você é acessível, tipo assim, ele próprio morando contigo, entendeu? Então aquele templo foi derrubado, tá? E eles pararam de fazer os sacrifícios de bodes e carneiros lá que eles faziam. E aí os judeus passaram a não fizeram mais isso, porque o próprio sacrifício foi Jesus. Tá me entendendo? Você tá me entendendo? Entendeu? Nunca mais eles fizeram. Jesus! Deus é fiel, cara. Vocês, judeus, sabe Eloí? Sabe Adonai? É Jesus, cara, o Filho, é o meu Deus que se impessoou. Você precisa ler o Novo Testamento, amigo. Você precisa ler o Novo Testamento. Jesus falou em Mateus 24 que o templo ia ser derrubado, entendeu? Aí o templo foi derrubado. Nunca mais passaram a fazer aquele sacrifício, nunca mais fizeram, porque o sacrifício é Jesus. Deus falou que ia enviar o cordeiro. E ele enviou, sacrificou, entendeu? Meu amigo, você precisa ler, ele já estava aqui, ó, no Antigo Testamento, ele já estava aqui, meu irmão. Ele já tinha aparecido aqui, irmãozão. Ele falou da volta dele antes dele encarnar. Tu não sabe nada. Tu precisa conhecer melhor seu Deus. Lá no deserto ele tirou o povo do Egito com mão forte. Ele falou, esse povo não me conhece. Entendeu? Ele impessoou. Falei alguma coisa errada? O Espírito. Aí o que acontece? Só algumas pessoas falavam com eles. Lembra quando o povo falou, Deus só fala com você. Deus só fala com você, por que ele não fala com a gente? O Senhor falou, faz um jejum que eu vou falar com o povo. Apareceu lá no monte. Tempestade, relâmpago, o povo. Ai! Ai, Moisés, não queremos. Nós não queremos, fale só com você. O povo ficou morrendo de medo. Aí enviou o Espírito. Aí enviou o Espírito Santo. Depois que Jesus foi pro céu, pode esquecer. São 3 pessoas. 3 pessoas. Aí depois que Jesus foi, Jesus falou assim, eu não deixarei o Consolador que o Senhor enviará no meu, que Deus enviará no meu nome, que o Pai enviará no meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vos lembrar de tudo quanto tenho dito. Entendeu? Então é ele vivendo conosco. O próprio Deus, o Espírito de Deus vivendo conosco. Deus é Espírito. Deus encarnou, mas ele é Espírito, entendeu? Aí ele vive em nós, tá aqui ligadinho. Você, amigo, tá procurando Deus? Amigo, você tá procurando Deus? Tô fazendo propaganda, não é propaganda enganosa. Lhes apresento Jesus. Eu vos apresento Jesus Cristo. É ele, meu amigo. Você está procurando Deus? Eu tenho Deus para você de graça. É de graça, meu irmão. Então é isso, entendeu? O ser humano fica procurando Deus, amigo. Você não tem noção. Porque Deus...
Até até o ateu fica tentando provar que Deus existe. Até o judeu fica tentando provar que Deus existe, porque eles sabem que Deus existe. Senão, por que alguém ia ficar procurando Deus? Não, Deus não existe. Deus ele fica tentando provar. Não, Deus não existe. Se você pensa sobre Deus, é porque ele existe. Isso é lógica, meu irmão. É. Oi. Então é isso, gente. É de 2.300 para 2.000. Eu vou te dar agora. Já vou terminar. É de 2.300 para 2.400. O Senhor, ele deu sim a possibilidade de volta antecipada. Por que você destruiu minha tenda? A gente faz de volta. É isso, gente. Ele deu a possibilidade de volta antecipada. Tá em 2 Pedro 3, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês. 2 Pedro, ele falou é verdade, tá? Porque o Senhor não fala nada que não seja verdade, tá bom? Ele é a verdade. Então, se ele falou que faz e ele deu essa possibilidade de volta antecipada, então ele volta sim, tá bom? Ele volta porque ele falou que volta e não é bobagem. Ai, meu Deus, é porque, tipo assim, é uma ousadia, né? Você, quer antecipar a volta de Jesus, que é ousadia, mas ele que deu. Ó, aí ele fala aqui, ó. Sem mente, paciência, Paulo esclareceu tudo. Difícil de entender. Segunda carta, de todos que houve com a promessa da sua vinda, tudo continuou desde o princípio da criação. Quando é que ele vai voltar? Não tá voltando. Mas deliberadamente ele se esquece de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e a terra. Não é grande coisa, é muita coisa isso aqui. Não. Ele tá. Dia do Senhor. Eu tô fazendo assim, desnudada, piedosa. Eu tô falando rápido. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ô, gente, confirma. É porque eu não tô. Mamãe. Confirma dele. Ok. Manda isso. Gente, eu não tô achando aqui, mas é em 2 Pedro, tá? Acho que é 3, mas eu não tô conseguindo achar aqui. Ele fala, ok, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Viva de maneira santa e piedosa, tá? Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Ou seja, tem que haver uma dedicação, né? E tá o engajamento nisso para poder o Senhor retornar depressa. Entendeu? Mas a gente pode proclamar para o mundo inteiro, proclamar um jejum, clamar ao Senhor e ele retorna, tá bom? Tem que ser, é isso, tem que o mundo inteiro saber, tá? A gente se une, delibera igual ele falou em Malaquias, tá bom? Acho que é Malaquias, e a gente se santifica e o Senhor retorna. Então é isso. Obrigada a todos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que a graça de Deus esteja com vocês.